Vamos lá. Você transita entre contos, poesias e quadrinhos com maestria. Obrigado. Quais são as suas maiores inspirações para manter essa versatilidade? Olha, eu diria que eu tenho, eu tenho duas respostas. Uma, eu diria que eu escrevo normalmente as coisas que me fascinam. Você dificilmente vai me ver fazendo, por exemplo, um romance histórico tipo Jane Austen. Porque ainda que eu leia essas coisas, que eu vou ler um Guerra e Paz, que eu vou ler uma Jane Austen, já usando o exemplo, não é a minha leitura favorita. Então é muito difícil que eu faça isso. Não só pela minha falta de habilidade, mas porque eu não tenho interesse. Então, eu tenho muito interesse em poesia, eu tenho muito interesse em prosa, eu tenho muito interesse em quadrinhos, e eu tenho muito interesse em não ficção também. Então, eu sempre estou publicando algum ensaio sobre, seja sobre literatura, sobre internet, sobre um monte de coisa. Então, eu diria que uma das respostas é a versatilidade, a inspiração, é que eu vejo que eu gosto de fazer essas coisas, então eu posso explorar essas coisas. E aí eu vejo isso como um desafio para mim. E aí, uma outra resposta, aí já pensando na questão de inspiração enquanto autores, eu sempre admirei quem trafega muito bem em determinados meios, mas também por diferentes linguagens. Se você me perguntar rápido assim, algum autor que faça tanta variedade, eu não vou conseguir lembrar de cabeça, com a câmera na frente é mais difícil. Mas, por exemplo, eu sempre gostei muito de Edgar Allan Poe, e ele era um cara que ele era muito bom em prosa e muito bom em poesia. Eu gosto muito da poesia dele, no original, nas traduções, é muito bom. E foi aquela coisa, algum tanto da minha poesia foi influenciada por ele, algum outro tanto foi por poetas, então seja Pessoa, seja Drummond, seja Bandeira. Então, pegar, ainda pegar, tipo, tem contos, vamos, puxa, Lídia, eu falo alguns Teles, também pegando a própria Clarice Lispector, pegando contos e prosa longa de Machado de Assis. Então tem tanta gente que eu comecei a falar, cara, essas pessoas fazem coisas legais, algumas estão em dois campos, outras estão em um campo, e eu quero ser igual a todo mundo. a pira foi um pouco essa, aquilo. Ah, eu sou muito bom em fazer conto de terror, tá, mas eu gosto de fazer poesia também. Eu vou fazer poesia. Ah, quero ser igual a esse cara, mas eu também quero ser igual a esse, mas também quero ser igual. Então, sabe, tipo, não. O fato de eu ter muitas referências me faz ter muita vontade de fazer muita coisa. Nos quadrinhos, vale tudo, assim, porque seja o pessoal do selo Vértigo, seja Maurício de Souza, seja quadrinho Disney, seja os mangás, eu sou doido por mangá dos grandes que nem Dragon Ball, One Piece, Bleach, até coisas mais novas entre aspas, eu ia falar Jojo não é super novo, é que ele continua, né? Dandadan, um monte de coisa assim que eu sempre falo, cara, eu quero fazer igual esses caras. Eu não sou bom de desenho, eu não desenho, mas eu vi que eu podia fazer roteiro. Então, puxa, eu já estava fazendo literatura, eu podia fazer roteiro também. Então, se ficou bagunçada a minha explicação, é porque minha cabeça é um pouquinho assim. É tudo bastante coisa ao mesmo tempo e são muitos caminhos. Eu gosto de tentar trilhar todos eles ou o máximo que eu puder. Então, poderia compartilhar uma curiosidade sobre o seu novo livro? Existe alguma história da vida real por trás dessa nova obra? Curiosidade. Tem uma que eu ainda até nem falei durante a campanha, mas só para você saber, esse é um quadrinho que eu lancei no fim do ano, é o Caóticas Neutras. Eu fiz com a Mari Rolim, como eu disse, eu não desenho, ela que desenha. E ele é medieval fantasia, e ele tem uma história que envolve um vampiro. Ele está fugindo das protagonistas,
que elas estão caçando vampiros para usar de ingredientes para poção. Porque elas são... Uma é uma necromante, outra é uma barda, e elas são pessoas com um comportamento caótico neutro, né? Elas estão, então, nessa história caçando vampiros. E aí, acontece que quando eu fui fazer o roteiro dessa história, eu falei pra Mari, a gente precisa, então, nessa cena, que o vampiro ele vai virar um morcego, vai fugir pela janela do castelo, e como também é uma história de humor, eu falei, faz o morcego ficar bonito. Porque o vampiro é bonitão, então o morcego ficou bonito. E aí nasceu aqui a ideia do morcego bonito. Então, com o morcego bonito, eu me lembro que eu comecei a pensar, tempos depois que eu fiz esse roteiro, e falei, puxa, que engraçado, né? Morcego bonito pra mim é uma ideia muito boba, mas ela é muito boa. E aí eu fiquei pensando, pô, mas por que alguém ia achar um morcego bonito? E aí isso desenvolveu. Como disse, às vezes a história flui. Então, nesse caso, ela fluiu dessa ideia, porque as pessoas acham o vampiro bonito porque o vampiro é bonito, geralmente. Mas ele tem o poder do charme vampírico. O charme ia funcionar com um morcego? Então eu falei, vamos fazer uma história disso. E aí, de um morcego atrapalhado fazendo o charme vampírico, ainda como o vampiro atrapalhado fazendo charme ainda enquanto morcego e influenciando uma pessoa, isso já desenvolveu uma história inteira que virou esse livro. Então, não tem uma história da vida real, ainda que várias das reações dos personagens, piadas ali, sejam coisas que eu tirei da vida. Tem toda uma piada recorrente com o porteiro do prédio, que ele deixa qualquer um subir, e isso não é a história que aconteceu comigo, mas é a história que eu já ouvi de outras pessoas. Então, todas essas questões, elas... o livro é uma coleção de recortes de histórias de vampiro e de piadas e de coisas da minha vida, mas nasceu tudo por conta deste quadrinho. Então, uma obra acabou dando origem à outra. Então, gente, é isso. Muito obrigado pelo espaço. Espero que todos gostem. E confiram a campanha. Ela vai até o meio de abril. E você pode pegar o meu livro, pode pegar os Bottoms, pode pegar um outro livro. E toda ajuda que vocês fizerem é o melhor para a gente alcançar a meta. Então, o que vocês puderem fazer, eu agradeço. Muito obrigado.